Muito bem, sejam muito bem-vindos ao Café Cultural, uma parceria do Anatomia da Propaganda com Além da Última Página. Eu sou o Rubens e com grandes poderes vem grandes encheções de saco. Eu tenho comigo Rubens, o propagandista, hein? Rubens, o propagandista. Eu sou o Rubens, tipo assim, Rubens, é isso aí. É o Felipe aqui do Além da Última Página, hein, Felipe? Como é que você tá? Muito bem, estamos aqui voltando aos trabalhos depois de um hiato de um mês e pouco aí, né? Porque infelizmente. Hiato é a nossa regra. A gente vive de hiato, na verdade. Isso aqui é uma iniciativa não remunerada e infelizmente a gente tem que trabalhar para pagar as contas, né? E aí quando sobra tempo a gente tenta se divertir fazendo esse aqui, mas estamos de volta. Amar o próprio emprego, né? Quem tem esse luxo, né? Mas, enfim, pois é. Pagar as contas. Mas, enfim. Hoje, então, falaremos... hoje, Dia das Mães, em homenagem ao Dia das Mães, nós falaremos sobre um filme muito especial, que é um dos meus filmes favoritos, de 1979, dirigido pelo Ridley Scott, que é o Alien. No Brasil, Alien, o oitavo passageiro. Genial, o subtítulo é muito bom, cara. É igual o Alien, a sequência, né? É Alien, como é que é? Que é Aliens, né? Mas, aí no Brasil eles acrescentaram um título maravilhoso também. Mas, então... Nos anos 80 tinha essa mania de sempre colocar um subtítulo ou de incrementar alguma coisa, né? Você lembra quando tinha os filmes de terror, era sempre a hora do lobisomem, a hora do vampiro, a hora de não sei o quê. No Brasil tinha, acho que o pessoal que traduzia, né? As distribuidoras aqui no Brasil tinha esse negócio de mexer no título da obra para tornar mais comercial aqui no Brasil, né? A hora não sei o que, é maravilhoso, cara. Mas, enfim, falamos de Dia das Mães porque, de certa forma, o Alien, ele é um filme sobre maternidade, mas de uma maneira não muito convencional. É uma maternidade que veio, inclusive, de um homem no primeiro filme, né? Mas, enfim. Pois é. Se vocês, mulheres, reclamam das dores do parto, imagina quem teve que parir o xenomorfo, né? É terrível. Mas vamos lá. Então, antes de nós começarmos a falar sobre o Alien, tá? A gente tem bastante coisa interessante para falar sobre esse filme. Felipe, temos algum recado? Você quer falar alguma coisa antes de começar? Cara, eu acho legal a gente contextualizar o quanto é engraçado a gente está sempre retomando e comentando aqui no Café Cultural obras que são, bem dizer, do século passado, né, cara? A gente fala muito sobre literatura clássica e literatura mais pop, mas ainda assim muita coisa do século passado, e sobre cinema a mesma coisa. E eu acho que isso reflete o quanto as produções cinematográficas contemporâneas acabam tendo um avanço em qualidade, em CGI, em efeitos especiais, etc., mas carecem de roteiros mais elaborados, roteiros mais decentes, roteiros talvez mais inovadores, e carecem de criatividade por parte dos diretores e dos cineastas, entendeu? Porque, cara, você pega a leva de filmes da década de 80, principalmente de terror e ficção científica, e você vê que os cineastas tinham um trabalho literalmente inventivo para conseguir driblar as limitações do seu próprio tempo, né? Sim. Então isso é uma coisa que fica muito nítida no filme que a gente vai comentar nesse episódio. Com certeza. Porque você não tinha um CGI para fazer o Alien, o xenomorfo. Você tinha que fazer efeitos práticos. E, cara, tinha efeito prático que não soava convincente. Como é que a gente vai driblar isso? Através de um jogo de luz e sombras, mexendo com o poder da sugestão e etc, saca? E o Alien é interessante porque ele mescla dois elementos. Ele não é só um filme de ficção científica. Ele é também um filme de terror. E em certa dose, até o ponto em que o xenomorfo de fato aparece, e que ele aparece muito pouco, inclusive, ele também é um filme de suspense, cara. Eu acho que o Ridley Scott e toda a sua equipe de direção de arte e efeitos visuais consegue driblar muito as limitações do tempo e legar aos entusiastas de cinema uma obra que perdura até hoje, né? Com talvez, certeza. se você pegar talvez a qualidade das sequências que já são do século XXI, não são filmes tão espetaculares quanto o Alien de 79, né? Cara, não tem, assim, artisticamente o Alien ele é impecável. Ele foi todo feito na braça.
falando de 1979, inclusive com Sim. painéis de pintura, modelos, maquetes. Claro que algumas coisas eles fizeram os cenários, né, em Sim. tamanho real para algumas cenas, mas, por exemplo, a parte do... Quando eles acham a nave no planeta, você tem o uso de maquetes, né, em proporções menores, mas o jogo de filmagem faz o negócio parecer orgânico, né? Você não consegue perceber o truque da coisa, né? Então, o Alien tem duas... é só o comentário, a gente vai retomar isso. O Alien tem duas coisas, né? Referente à arte. Tanto que, já vamos adiantar, em 80 ele ganha lá o Oscar, né? Por questão dos seus efeitos visuais, tudo. Então, é um filme que é premiado nesse sentido. Mas o Alien tem duas coisas. Primeiro, é artisticamente lindíssimo. Ele traz um conceito que eu vou falar sobre o Giger, né? Que é o cara que criou o conceito, né, de você criar alguma coisa extremamente estranha, né, objetos alienígenas que não são derivados de algum design que seria humano. Então eles tentam criar algo que seja completamente estranho e que cause esse impacto. E a outra é que toda a estrutura visual, em qualquer dimensão que eles colocam em cena, não aparece, você não sente um impacto, uma diferença. Não existe uma quebra, você realmente sente que as coisas são do tamanho que elas são, mesmo quando se utiliza modelos muito menores. Então o Alien é competente tanto na beleza do conceito visual, quanto no que se utiliza de estrutura para filmar, que em momento nenhum quebra né, a imersão que a pessoa tem na hora que ela tá assistindo. Inclusive as locações, a construção interna da nave, né? Sim, com certeza. Algumas cenas do Kubrick, da Odisseia 2001, né? Tem cenas dentro da nave que me lembram um pouco. Aquela construção meio suja, meio claustrofóbica da nave é um negócio que contribui para a criação da atmosfera do filme, né? Isso. Passa a sensação de que você está num lugar completamente isolado, claustrofóbico, que tem algum perigo ali. E eu acho legal a forma como o filme brinca com a sua expectativa, porque o xenomorfo, na sua forma final, ele demora muito para aparecer, né? Então você sabe que as coisas estão começando, existe uma quebra de protocolos que é abandonada pelos tripulantes da nave, que faz com que o xenomorfo entre ali, e você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer, mas demora, e você fica tenso, porque sabe que vai rolar, né? Sim. Agora eu imagino a galera que teve o privilégio de assistir esse filme pela primeira vez no cinema, porque hoje a gente, mesmo quem não assistiu o filme, sabe já sabe como é o xenomorfo, quem é o personagem e tal, porque ele virou um ícone da cultura pop. Mas quem foi ao cinema pela primeira vez, viu o pôster do filme, assistiu o trailer e foi assistir, é uma outra experiência, né? Com certeza, cara. E isso é uma das invejas que a gente tem de não ter vivido certos filmes, né, na época que eles foram lançados. Exatamente. E mesmo assim, ele não perde a potência dele como obra, né? O Alien mas deve ter sido uma experiência realmente fantástica, né? Você assistir em 79, na sala de cinema. A criatura, o vilão e tal. Pois é. Mas é isso, cara. Então, o Alien, a gente vai falar de um filme que ele tem um roteiro muito legal, ele tem uma história muito interessante, ele tem um suspense muito competente, mas ele é uma obra visual, assim, que valeria apenas assistir só pelo conceito visual dele, tá? Sim. É sensacional. Tá? E ele vai influenciar diversas obras e, sei lá, coisas da cultura pop depois vão ser influenciadas pelo esse conceito do Alien. Você falou da nave, é interessante falar que a nave ela é suja, ou às vezes ela é natural, ela realmente parece ser uma nave, um navio, né? Vamos colocar assim, como seria um navio na vida real, com suas partes mais sujas de maquinário, com suas partes, né, da vida normal das pessoas ali que estão trabalhando. Mas, Felipe, além da última página, alguma coisa que você queira anunciar para a gente, algum recado? Sempre convidando, né? Acesse o Instagram, no primeiro da propaganda, além da última página, não deixe de ir lá, tá? Aquela coisa toda que você já conhece. Vai lá no YouTube, episódios completos. Se você está vendo isso como um corte, vai lá que vocês vão ver episódios completos. Prometo para vocês que vocês não vão perder um segundo
não vai ser jogado fora 1 minuto da vida de vocês assistindo o que a gente produziu, porque cada momento a gente não desperdiça, a gente não fica usando para fazer conversa Propaganda circular. gratuita, né? Ou para ficar, sei lá, ganhando tempo, rendendo. A gente aproveita cada minuto ali para poder discutir obras e tal. Principalmente, se o Felipe falar, só falando que o nosso diferencial é mostrar para vocês a entrelinha das coisas. Sim. Então, o que a gente vai falar do Alien aqui não é... o Alien, um filme de 79, que fala sobre uma nave que estava carregando minério, encontra o planeta desconhecido, blá, blá, blá. Isso aí, cara, eu te convido, vai na Wikipédia que tu vai ver o resumo da obra. Tem o roteiro todo do filme. 300 canais no YouTube vão falar disso. O que a gente vai buscar aqui é realmente trazer, a gente vai falar da obra, obviamente, mas trazer alguns insights interessantes, tá? Que é o que realmente faz valer a pena você assistir isso aqui. Você não vai encontrar em outros canais, tá certo? Mas o meu recado é esse. É tentar elucidar o argumento de por que essa obra continua relevante até hoje, né, cara? Porque já são 45, 46 anos, né? Aí tem que fazer matemática. Ao vivo eu não faço cálculo. Ao vivo eu não faço matemática. Não, a produção tá fazendo aqui, já me mandaram no ponto aqui a informação. Não entro nessa. Eu acho interessante o quanto você pega obras que elas reverberam, né? Pelo Sim. tempo, atravessam gerações, né? E é isso que a gente faz no trabalho, que a gente já comentou De Volta aos Anos 80, a gente já comentou Rambo, já comentou a filmografia do John Carpenter, e são todos exemplos do quanto os anos 80, né, foram uma década muito produtiva artisticamente e criativamente no cinema, na literatura, nos quadrinhos e tal. E é uma menção honrosa, o próprio diretor que a gente vai comentar, o Ridley Scott. O Alien não foi a primeira, tampouco a única aventura dele dentro do gênero de ficção científica. Eu acho que o outro filme mais famoso dele de ficção científica é a adaptação do trabalho do Philip K. Dick, né? É o Blade Runner. Que esse é um filme de ficção científica com uma pegada bastante diferente do Alien, mas onde você pode perceber a assinatura visual do diretor muito, muito presente, né, cara? Com certeza. Os cenários que ele cria aí já é uma ficção, da mesma forma que o Alien é uma ficção interplanetária e tal, mas já é mais focada nas nuances humanas e tal. Tem uma sensibilidade maior na questão humana da coisa. O Alien já é uma ficção científica que flerta com outros subgêneros, como eu disse aqui, o terror e o suspense. Então, para além do trabalho do Alien, é legal você conhecer a filmografia do diretor e perceber os trabalhos relevantes dele, né? Tanto na década de 80 quanto hoje, porque ele continua gravando, né? Você, meu jovem que está assistindo esse programa, já assistiu muitos filmes do Ridley Scott e você provavelmente esqueceu, você sabe, né? Só lembrando, né? Você tem o Alien de 79, o Blade Runner, né? Que é o início de 80. Blade Runner acho que é de 1980. Deve ser 80 ou 80 e alguma bolinha, né? Sim. O Falcão Negro em Perigo. Olha só, quem assistiu o Falcão Negro, que é um filme que eu gosto demais. Isso. E também não esquecer de um que é um queridinho do pessoal, que é o Gladiador. É verdade, né, cara? O Gladiador é dele também, é verdade. Gladiador é do Scott. Eu não sei se o 2 mas o primeiro com o Russell Crowe né? O 2, dane-se o 2, né? Pois eu também não fiz questão de assistir, não. Mas o Ridley Scott, que não confundir com a direção posterior do Alien, que é do James Camarão, né? O James Cameron, né? Que fez o Aliens, que é o Aliens e suas sequências até descambar para o Alien Ressurreição, meu Deus do céu. Mas enfim. Ficou uma parada gigante, né? Até o que ano passado, retrasado, teve o Alien Romulus, enfim, ele tem uma série de sequências. Aí é o Ridley Scott voltando para fazer cagada. Tem prequels, tem derivados, tem uma série de coisas. E se expandiu para videogame, para quadrinho. Videogame maravilhoso. O jogo do Alien era eu não joguei os novos, né? Mas o Alien, o antiguinho, era sensacional. Puta, eu adorava aquele jogo. Mas enfim, Ridley Scott, que é um diretor britânico, então, tá? Eu não sei se é relevante, mas só para o pessoal saber, porque isso vocês vê na categoria das produções, né? Um filme
britânico, estadunidense, tal, tá? Só para você lembrar que o Ridley Scott ele é britânico, tá? E eu não acho ruim, tá, gente? As sequências, tô falando do Prometheus e essas outras coisas que eu já vou explicar por que eu detesto. Mas o Alien na sequência, cai na mesma questão dos outros filmes da década de 80. Que tem um primeiro filme que ele tem uma alma, muito grande, alma. Né? Você tem sequências que às vezes foge um pouquinho daquilo que é a alma, a essência do filme inicial. Né? Então o Alien ele entra nisso. Questão comercial depois, né? Vira uma questão comercial, mas são filmes assim bons, tá? Assista o Aliens, que aí vai ter os Marines lá que vão voltar para o planeta e tal. Os outros filmes não são ruins. Mas o que aparece a Sigourney Weaver careca. Ó. Isso, Sigourney Weaver careca, aquela coisa toda, né? Aí vai ter, vamos expandir conceitos e tal. Mas aqui o nosso episódio vai tratar do Alien 79, porque ele tem uma força própria, tá? Tira da face desses outros filmes, mas lembrando que vale a pena ver os outros, sim, sem problema nenhum, tá? Só não misturem as coisas. Vamos lá. O Alien, então, só um resumo muito básico, tá, gente? Como eu falei, a proposta do episódio não é fazer um sumário, tá? Isso aí você acha em outro lugar, para você não ficar perdendo tempo. Mas é basicamente uma nave que ela está trazendo minério, certo? E ela recebe um sinal de um planeta isolado. Né? E planeta isolado é ótimo, não, tem conjuntos de planetas. Não, um planeta misterioso e eles são, pelas regras, quando eles recebem algum tipo de sinal, eles têm que averiguar o que é. Sim. Não necessariamente buscar o que está ali, mas eles têm que... É uma regra. Assim como, sei lá, as navegações têm suas regras. É um protocolo. Nos filmes, os protocolos, as viagens espaciais no filme têm seu protocolo também. Então, eles vão verificar o que é e eles se deparam com esse planeta. E eles encontram uma nave, descem no planeta, fazem uma nave menor, vai lá fazer a sondagem do que eles encontram uma nave, aí que entra o Giger, né? Eles encontram uma nave, um conceito completamente diferente de alguma coisa humana. Ela tem uma textura visual diferente, ela tem uma forma diferente, ela não é nada do que seria natural uma nave humana. E lá dentro eles encontram o fóssil, né? O cadáver de um ser gigante que está meio que olhando, não é um telescópio, é como se fosse um aparelho, né? Sim. Uma mira de alguma coisa. E ele tá com o peito aberto e tal, né? Como se fosse um fóssil mesmo. E eles fazem uma busca, continuam a busca na nave, e eles encontram um conjunto de ovos, né? Aí, assim, o que é aquilo? Quem é aquele fóssil daquele alien? Não o alien, não o xenomorfo, mas é aquele alien humanoide gigante. Por que ele morreu? Por que tá só ele ali? Por que tem aqueles ovos ali e tal? E aí eles vão investigando, aí como todo bom filme de suspense ou de terror, eles... vamos dar uma olhada a mais ali e tal, vamos... Né? E aí ele acaba, um dos tripulantes acaba, que tá participando da investigação, acaba sendo... Um dos ovos acaba abrindo e salta uma criatura que parece o que dá pra gente comparar? Eu acho que inicialmente ele parece um escorpião grande. Parece um escorpião, com umas garras. E uma estrutura, uma cauda e tal. Ele parece um escorpião grandão, anabolizado ali. Tendo uma boca grande para grudar na cara das pessoas. Vocês vão ver, procura na internet, vocês vão ver a imagem. E aí, esse tripulante, ele fica com aquele objeto, aquela criatura grudada no rosto. Presa ao corpo. Né, presa ao corpo, e eles retornam, né? Tipo... Obviamente, eles retornam à nave, né? Cancelam, né? Interrompem ali a busca. E aí que vem a cagada, né? Como todo bom filme, aí vem a grande cagada. Porque eles estão seguindo um protocolo previsto de verificação, mas aí, qual que é o protocolo para... Eles ignoram o principal, que é o protocolo de quarentena, né? Que é o protocolo de quarentena, que é quando alguém tem um escorpião alienígena vindo de uma nave de um planeta desconhecido, ele gruda na cara de alguém, né? O mais interessante é você colocar esse sujeito em quarentena. Só que não fazem isso, né? Por conta de, vamos dizer assim, uma suposta
salvar, né, uma pena, salvar o colega, eles trazem de volta para a nave. O que também, gente, o pessoal gosta de falar muito, mas não sei o quê. Mas na vida real essas coisas acontecem também, tá? As pessoas também ignoram protocolos para poder salvar outros tripulantes e as cagadas acontecem por causa disso também. Então não é nada que não seja tão humano. E aí se você, desenrola. como espectador, fica puto da vida, né? Sim, claro. Né? Todo mundo faria a coisa certa sentado na cadeira do cinema, né? Mas então, aí logo depois, esse ser ele sai, né? Ele desgruda e tal, e aí o cara aparece bem, tá tudo certinho, tá tudo resolvido, e de repente surge a figura do xenomorfo, né? Que tá uma das cenas incubado mais icônicas do cinema de ficção científica e de terror, né? Isso. Eles estão comendo, né? Estão lá batendo um lanche. E aí o cara, de repente, começa a entrar numa convulsão e o peito dele estoura. E aí sai o alienzinho pequenininho e sai fugido, assim. É muito, muito engraçado, assim. Ele sai fugido, assim, e se esconde. E aí eles ficam procurando, né? Tal. E aí o que é interessante é porque desaparece. Eu tô passando rápido, gente, porque depois a gente vai voltar para explicar, comentar cada um desses temas. E aí eles desaparecem, não se sabe mais do bichinho, né? Do alienzinho. E aí que começa a coisa interessante do filme, porque ele some e ele vai reaparecer bombadinho, né? Vai aparecer crescidinho. Ele vai aparecendo pontualmente enquanto os outros tripulantes começam a morrer, né? Começa a morrer, isso. E aí ele, no fim, ele tem a sua forma, né? Clássica, que é aquele xenomorfo que vocês conhecem, grandão e tal, que é aquela máquina de matar, né? O predador perfeito. Sim. Que seria como se fosse a construção biológica perfeita de predador. O organismo perfeito, né? O organismo perfeito. E aí, no fim, né? Os tripulantes começam a ser mortos, né? Pelo bicho e sobra a Sigourney Weaver com o gato. Inclusive, a única personagem sensata de todo o filme é ela, né? Isso. Fada sensata, nossa. E aí ela consegue escapar num podzinho lá, numa nave de escape, e aí ejeta o alien pro espaço. E termina o filme assim, spoiler, gente. O filme é de 79. Tá? Mas só para vocês entenderem que existe um arco, então, de encontrar o alien crescer, matar todo mundo, e no fim, a resolução da história é essa ejeção dele para o espaço, que é imitado por muitos filmes posteriormente. Mas vamos lá. Esse é o resumão muito geral do filme. Vamos começar do começo, né? Como diz a frase, né? Vamos começar do começo. O filme já começa... A introdução do filme já é muito legal. Aparece o conceito da nave, né? Que é uma nave que você vê, assim, ela parece realmente uma nave que estaria carregando minérios, né? Pelo espaço. Essa coisa industrial, gigantesca e tal. Ela é uma nave É uma nave... Inclusive, dá a entender que ela faz parte de uma operação de exploração... É uma empresa privada de exploração interplanetária de minério. É uma empresa privada, né? Não é uma nave militar que está ali para combater e etc. São civis, isso, né? São civis, é uma nave civil, é uma marinha mercante. Tem o capitão, mas é o capitão da nave, não são militares, então eles não estão ali para combater uma raça alienígena, etc. Inclusive, você já percebe que a tripulação está esgotada, eles estão cansados, né? Eles querem voltar para a Terra para encerrar a missão. E aí, quando vem o chamado, a tripulação já começa a se dividir, né? E aí, a gente atende, não atende. Então, você vê que as cenas em que eles estão fazendo as refeições juntos, e é uma tripulação bem reduzida, né? Como o título aqui no Brasil já diz, são 7, o Alien é o 8º, né? Então, você vê que quando eles se juntam para fazer as refeições, todos eles já estão cansados, já estão sob um estresse da atividade muito longo, né? Sim, justamente. A nave, inclusive, eles são colocados em hibernação e eles são dispersos dessa hibernação por causa do sinal que foi recebido pela nave. Sim. Então tem isso. Então a galera tá putaça, assim. Tem um pessoal que fala, porra, eu queria voltar para casa. Vai ter que ficar parando, vai ficar investigando um planeta, enfim, isolado aqui. A gente poderia estar dormindo até chegar em casa e tal. E aí, tanto que é engraçado que é como se fosse uma coisa real mesmo. O cara é convencido a aceitar o protocolo pelo pagamento, né? O maluco fala, ó, esse é o protocolo. Se você não cumprir o protocolo, a gente não vai pagar você. É simples assim. Você quer fazer birra, não tem problema. A gente corta teu dinheiro aqui. E aí o cara, tá, beleza, vamos
fazer aqui? Então é muito legal, assim, que as relações da nave, elas são o que seria um navio normal. O Ridley Scott, ele consegue trazer uma sensação de que aquilo é verdadeiro. Sim. Não é uma nave lá, sei lá, qualquer ficçãozinha científica genérica, não. Aquilo, você vê que aquilo poderia ser real, que aquilo poderia ser uma dinâmica de trabalho realmente de uma nave de minério, da né? humanidade, né? Sim, sim. Então, assim, alguns comentários sobre a nave, né? Pra gente, porque a gente já falar sobre a nave que eles acham no planeta, que é um conceito à parte, mas, cara, quando eles entram a cena, ela entra na nave e ela mostra toda a estrutura, todo o cenário, aquilo é sensacional, cara. Aqueles botões, aqueles visores, as estruturas internas da nave, aquilo é maravilhoso. Ele traz todo um desenho, toda uma arte sobre o que seria uma nave daquele tipo. Né? Sim. E ela também conserva alguns elementos mais rústicos da parada, porque mais ao longo do filme, a nave, você tem 2 mecânicos de bordo. Um deles é a cara do Paulo Miklos dos Titãs, né? E o outro não lembro o nome do ator, mas são 2 caras, os 2 mecânicos de bordo, eles já estão extremamente saturados com a coisa, né? Justamente. E quando a nave dá defeito, eles têm que descer para o que seria a casa de máquinas da nave para consertar, e é um negócio totalmente rústico. Você vê aquelas engrenagens onde sai vapor e tal. Cara, é legal. O design gráfico, o design visual da construção da nave é uma parada. A nave é quase um outro personagem da história. Justamente. Né? Sim. E aí vale a pena, se você ainda não assistia, antes de assistir, quiser só conferir, tá ouvindo o que a gente está falando por curiosidade, vai lá, procura lá, ó, Alien 1979, conceitos visuais e tal, você vai ver uma sequência de coisas, tá? Bem interessantes ali, até se você é artista aí, você trabalha com design, coisa do tipo, serve muito como inspiração para muita coisa, tá? O Alien vai ter dois pacotes de cenários, né, de trabalhos visuais. Um que é o humano e o outro que é o alienígena. Sim. Então você vai ter conceitos visuais para cada uma dessas coisas. E o filme ele teve uma atenção muito especial de criar um contraste muito acentuado entre essas duas coisas. Porque você realmente percebe que a nave alienígena que você vai encontrar no planeta não tem nada a ver com a nave que você está acostumado ali, né? A nave normal, né? A nave humana. Então, acho que o filme é muito competente nesse contraste, né, entre esses dois conceitos. Mas ali, gente, assim, ó, talvez a gente tem que tomar cuidado, porque quando você é fã de um negócio, você geralmente fica rasgando seda para as coisas. Né? Mas, assim, sempre quando eu vejo o Alien, eu fico me deliciando com cada detalhezinho, assim, do que tem na nave, cada botãozinho, cada visor, aquela coisa retrofuturística, né? Como que seria o conceito de um, sei lá, de equipamentos e mecanismos do futuro vistos sob a ótica da década de 80, 70. A gente tá falando de 79. Porque, assim, mas vamos chamar de 80 já, né? 80. Eu concordo com a tua ideia de ser uma parada retrofuturística, porque vamos pegar um outro exemplo da década de 80. Não tem nada a ver com a concepção da Millennium Falcon, por exemplo, do Star Wars. Nada a ver. Justamente. Você entende? Aquilo lá é uma parada totalmente futurística, é fantasia total. E ali não. Parece que você pega elementos desde das construções a vapor e uma parada um pouco mais tecnológica, mas isso está dentro da construção de uma nave futurística, entendeu? E eu acho que é isso que contribui para a ideia de que aquilo ali é um ambiente sujo, é um ambiente pesado de você trabalhar. Eu acho que a única locação limpa da sala, ou mais um pouco, que é mais branca e tal, mais clara, é a sala de hibernação, né? Aqueles módulos onde eles estão dormindo, né? Ou a sala de procedimento médico também, né? Isso. Que é esterilizado à luz do que é uma sala médica da vida real. Só que, assim, diferente da Millennium Falcon, é importante até ressaltar que para o Alien é essencial que os cenários eles sejam... O cenário é um personagem. Ele cada cenário, cada coisa faz parte... É uma coisa central do filme. Então, o planeta... Comunica alguma coisa, né? Comunica, sim. Eu não estou dizendo que a Millennium Falcon não faça isso, ou que as naves de Star Wars não façam isso. Não é isso, mas não é o centro da coisa. No caso do Alien, sim, os detalhes são importantes, porque aquele realismo cru, aquela coisa mais orgânica,
ela é importante para se criar o clima de que você está num ambiente tétrico, em que as coisas morrem, as coisas são destruídas, em que ali o cara está caçando, é como se fosse um ambiente mesmo, em que há uma caça, há uma eliminação. Você sente o ambiente, ele contribui para você sentir a coisa, o tom sombrio daquela história. Né? Não só o tom sombrio, mas o tom de mistério, de isolamento. Porque o Alien, ele vai falar sobre isolamento, ele vai falar sobre mistério. Sim. E o planeta, ele te dá um tom de isolamento gigantesco, o planeta que eles vão investigar. Então, assim, o fato de você ter o Space Jockey, que é aquele alienígena que eles encontram fóssil, né, que eles encontram morto, ele está sozinho, não existe uma tripulação ali, é um cadáver isolado. Tá desértico, né? Tá tudo deserto, ali é um planeta morto, é uma nave morta, é uma nave que não tem assim, olha só o contraste. O Alien é um filme que trabalha muito com contraste. Assim como a nave humana, ela tem vários detalhes, ela apresenta aspectos de uma vida, né? Seja o local onde se come, o local onde se pilota, o local das máquinas. Já a nave alienígena, ela não tem nada. Ela é vazia, não é vazia, mas ela tem uma estrutura que não tem pedaços, pequenos elementos ou pequenas estruturas. Ela é uma coisa como se fosse única, um bloco único de coisas. Isso parece uma besteira, mas por que a gente fala que para o Alien o elemento visual é tão importante? Porque não se fala sobre isso durante o filme. Não se pega na mão do espectador e fala, ó, aqui você tem que sentir que a nave ela tem uma vida acontecendo. E aqui, quando você vê a nave alienígena, você tem que sentir que as coisas são mais secas, mais isoladas. Não faz isso. O filme, ele te comunica com o que está ali. Visualmente, né? Visualmente, ele é muito competente nisso aí. Tá? Então, eu acho que é legal porque é o tipo de filme que ele não subestima a inteligência de quem está assistindo, né? Não, de maneira alguma. O roteiro, ele não precisa verbalizar isso na figura dos personagens, né? Não, de maneira alguma. Ele é um filme sinestésico, sensorial, né? Justamente. Ao passo em que as cenas vão ocorrendo, a sensação, você começa a sentir, caralho, eu sinto claustrofobia ao ver as cenas da nave, eu sinto um medo quando eu vejo esse planeta desértico, a ansiedade que o personagem está sentindo em ter que desembarcar lá, o espectador sente, fala, caralho. Sim, o peso das roupas, quando eles estão indo investigar, aquele já tá indo pra casa, tem que parar nessa merda, cara, esse planeta tá morto, não tem, o radar não tá mostrando sinal nenhum de vida. Não, mas se não tem sinal de quem mandou, então, o sinal, cara, mas não tem, precisa descer, sabe, ele vai te comunicando de maneira... a linguagem cinematográfica dele talvez não seja óbvia, coisa que as produções contemporâneas são. Ela tem que ser verbalizada, tem que ser dita, tem que ser... Ela pega na mão do espectador e... Será que a galera entendeu ou não entendeu? Então vamos dizer, o personagem tem que dizer pra galera entender. E o Alien já não tem essa necessidade de ficar se explicando o tempo inteiro, né? Não, e cara, assim, é um negócio que... parece... É implicância, é preciosismo, mas é uma coisa que me irrita muito hoje, bicho, que me faz me afastar de muita coisa feita hoje. Essa é o tal pro idiota entender. Isso me incomoda muito, cara, porque parece que os caras estão, sei lá, subestimando mesmo. Não estou dizendo que o público público atual não seja idiota, não é isso. Pode ser que seja, mas, porra, todo filme é para idiota entender, cara. Toda hora você tem que quebrar o clima para explicar as coisas, ou usar, sei lá, apoios de diálogo. O diálogo tem que ficar explicando as coisas. O diálogo expositivo, cara, né? O Alien não tem isso, cara. O Alien é um filme... Outra coisa, porque a gente vai seguir aqui algumas perguntas, né, para a gente poder responder, que são as perguntas principais, né, que interessam para você assistir isso aqui, né? Mas o Alien, cara, é um exemplo de filme muito competente no uso da linguagem visual. E os diálogos do filme são muito bons, são muito bem trabalhados, mas eles não são grandes diálogos no sentido de tamanho, eles são diálogos curtos, diálogos orgânicos, não só a vida, o cenário, mas os diálogos também são orgânicos, são diálogos que aconteceriam, que não são grandes discursos sobre a situação vigente e tal, não, são diálogos rápidos, são diálogos de mesa, são diálogos de reclamação,
São coisas que não servem para explicar o que está acontecendo. Eles cara, eu acredito até que os diálogos sirvam ao elemento visual, muito mais, é o contrário. Não é o elemento visual que apoia os diálogos. No Alien, na minha opinião, os diálogos, eles simplesmente apoiam o elemento visual. Não, e tem uma personagem que ela muito nem fala, que ela interessante. só chora o filme inteiro, né? Que é a outra mulher da tripulação, que é o O passo em quê? que a Ripley é a personagem mais casca grossa, né, do filme. A outra Sim. mulher da tripulação, aquela branquinha magrela, ela só chora e corre o filme inteiro, né? Conforme a galera vai morrendo, ela vai entrando em parafuso. Assim, se o Alien não matasse ela, ela teria um ataque cardíaco dentro da nave, né? De tanto que ela grita e chora. O espectador ele mataria ela por ser chata pra caralho. Né? Mas, pô, não, pera aí, gente, né? Tipo, calma aí, né? Inclusive, isso rende um outro episódio de ficção científica oitentista. Quem é mais brabo, a Sarah Connor ou a Ellen Ripley? É verdade, verdade, verdade. A Porque Ripley. são duas Vamos lembrar que a gente falou. protagonistas, Sim. são as duas protagonistas femininas mais icônicas dos anos 80, né? A Sarah Connor, da Pois franquia do é. Exterminador do Futuro, interpretada pela Linda Hamilton, né? E a Sigourney Weaver, quem que interpreta a Ellen Ripley, né? Sim, e assim é interessante. Ó, agora, momento opiniões, né? Para você ver que você não precisa criar. É assim que se cria uma personagem feminina competente, né? Assim, se você quer que ela demonstre força no sentido de luta, né? Então, a Ripley, ela é muito bem, é um personagem muito bem construído ali. Todos são, na verdade, né? Ali não teve nenhum personagem que destoa muito do fluxo do filme. Eu acho que, quanto a isso, temos muitas figuras icônicas aqui, né? Temos o Bilbo Bolseiro, que ele é o oficial médico, né? o oficial médico, que é um androide, na verdade, né? Depois você descobre Que é que é um outro androide. plot do filme, né, cara? Isso. Porra, quando ele aparece, você fala assim, desgraçado, foi por isso que ele não deixou os caras em quarentena, filho da puta. Sim. Não, é verdade. Você tem, ó, de conhecidos que passou um tempo, né? A gente tá meio na época eram atores conhecidos, mas vai passando tempo, você tem alguns que ficaram conhecidos mais recentes. Eu brinquei do Bilbo Bolseiro, né? Da trilogia original do Senhor dos Anéis, né? Sim. Mas O você Paulo tem Miklos, dos Titãs. Tem o John Hurt, né? O John Hurt que vocês devem ter visto. Ele fez o 80. Aí a droga que eu vou falar do 84, né? Que também Sim, ele fez a adaptação do 84. Mas outros filmes também. O vilão do V de Vingança também. Fez o vilão do V de Vingança, enfim. Atores aí bastante conhecidos. E a Sigourney Weaver, né? Sim, a principal, talvez a mais conhecida seja a Sigourney Weaver, né? Que continuou fazendo papéis semelhantes ao longo também dos anos 80. Muitas mulheres empoderadas, né? Empoderadas, é verdade. Essa palavra é horrível, né? Mas, enfim. Mas então, Felipe, vamos seguir aqui nosso hall de perguntas, né? A primeira coisa é a importância do filme. Acho que a gente estava comentando, porque também troca uma ideia, acaba já falando desse assunto. Mas Sim. Sobre a importância do filme, né? Por que esse filme ele é importante, né? Importante, como eu falei, ele traz conceitos visuais que ele acrescenta referências que vão permear a cultura pop, seja ao longo dos próximos anos. Né? Eu acho que elas, quando se fala em influências que permeiam, né? Elas reverberam em tudo aquilo que foi feito após ela dentro do gênero de terror e ficção científica, né, cara? Até o ponto que a gente falava antes de começar a comentar, o ponto dela ser... Eu digo que foi plagiada, você disse que foi homenageada no Vida de 2017, né? Que a estrutura de roteiro... Que só eu gosto. Com o Ryan Reynolds, tal, tem um elenco grande também, isso, tal, cara, isso. É a cópia de roteiro total, é o roteiro do Alien. O Alien é um remake do Alien, basicamente. É um remake do Alien idêntico e tal. Mas o quanto isso influenciou não só o cinema, mas toda a cultura pop, né, cara? Justamente. Talvez muito pela figura visual, estética do que é o Xenomorph, tanto na sua fase inicial, que é esse escorpião meio barata que gruda no cara ali, quanto nas suas formas, ele vai se aprimorando, quando ele sai do ventre do cara, ele tá pequenininho, sai correndo, depois ele vem já grandão e tal. Sim, então, sim. É o que eu te falo, se a gente fizer um exercício de regressão temporal,
Pra quem viu aquilo pela primeira vez, cara, eu lembro que quando eu era pequenininho, eu tinha medo de assistir o Alien. Ele E causa a figura impacto. era uma Aí de um parada, centro eu explode como o peito da criança, pessoa e tal. caralho, eu não vou assistir isso não, que eu não vou conseguir dormir e tal. Sim. É uma figura muito icônica dentro do cinema e da cultura pop, né? E depois o próprio Alien, ele começa a se mesclar com outras franquias de ação e ficção científica. Para quem não lembra, o Alien já foi caçado pelo Predador, inclusive, né? Tem Alien isso, versus isso. A Predador gente e não tal. falou, Alien versus Predador. Também tem isso, né, cara? Também tem essa aí, né? Eu confesso pra você, quando a gente tava fazendo o roteirinho aqui, eu esqueci do Alien versus Predador, você acredita? Não, é para os quadrinhos. Você tem Alien versus Super-Homem, você tem Alien versus Exterminador, acho que tem contra o Exterminador do Futuro também. De você fazer Sim, essa junção de universos da ficção científica e tal, sim. oitentista, Isso. né, cara? Que é o carnaval do desenvolvimento de obras, né? Você aí sai vestido de mulher no carnaval, qualquer coisa desse tipo. É a mesma coisa. Você vai aí, é igual Alien vs Predador, tá perdoado. Mas não dá para levar a sério, bro. Não dá. O cara que sai vestido de mulher no carnaval? Ou... Não, não. O Alien vs Predador é o sair vestido de mulher dos filmes, né? Tipo, tá, Mas tem que beleza. deixar claro pro espectador que isso é uma metáfora, né? Pelo amor de Deus, gente. Alguém aqui, inclusive. Mas é isso, Alien vs Predador, que para método de diversão, tá? Você já deve ter assistido aí, sessão da tarde e tal. É divertido. Como uma brincadeira, é divertido. Mas, É cara, um assim, exercício de imaginação, né? só que o Alien de 79 é um filme sério, gente. Não é. Sim. Não dá para. Pelo amor de Deus. Então, assim, nós estamos falando de um filme sério, de um filme de uma peça de arte, não é um filme de entretenimento. Tá? Ele é muito divertido de assistir, no sentido da emoção que ele causa, mas ele é um filme sério. Ele é um filme que é referência de roteiro, tá? De suspense e terror, e também como uma obra, a parte visual dele é referência. Hoje você tem o Alien como referência, inclusive para conceito de coisas estranhas, alienígenas, isolamento. Ele trouxe uma carga de referência muito grande nesse sentido. Quando você quer comunicar a questão de isolamento e estranheza no cinema, muitas coisas bebem do Alien, tá? A questão do tom sombrio, essas coisas, tá? Muita coisa vai beber desse filme. Mas é o que a gente está tentando, de certa forma, a gente está tentando vender uma ideia, né? Estamos tentando persuadi-los a assistir um filme. E aí talvez você, quando beleza, comprei a ideia desses dois caras, esse tal de café cultural. Talvez quando você for assistir o Alien, você vai falar, pô, mas isso aqui é manjado, cara. Esse final aqui, o oficial médico ser um androide, porque ele tem um final e tem um plot do final, né? Quando a Ripley consegue escapar, você acha que ele acabou. Mas para você que já, sei lá, já assiste ficção científica há um tempo, vai falar, é claro que ela não vai fugir, que o cara vai estar na nave. Só que não, o que eu tô tentando te dizer não é o Alien que é clichê. Clichê é o que foi feito após ele. Sim, Tá me boa, é entendendo? bom você ter falado isso, cara. Porque O Alien, ele é o original, cara. Muito provavelmente você consumiu o que foi feito por causa do Alien. Essa estrutura de roteiro de plot, subplot e tal, foi inspirado em filmes como Alien. Se você assistiu o filme de ficção científica contemporâneo, ele é um clichê do Alien. Na verdade, o Alien é a obra original, entendeu? Então Justamente. tenta assistir o filme pelos olhos de uma pessoa do final da década de 70 começo da década de 80, que assistiu aquilo lá no cinema pela primeira vez. Faça um exercício de digressão, que você vai ver o quanto o filme é bom. Você não pode olhar e falar, mas eu já vi isso aí no Vida. Claro que você já viu, né, Esse filme querido? copiou Claro, Vida, óbvio que não, você cara. já viu, O né? Alien é de 79, então tenta fazer essa experiência de viajar no tempo. Sabe, cara, faz uma balde de pipoca de micro-ondas ali, apaga a luz do seu quarto, vai assistir o Alien e seja induzido pela atmosfera do filme, essa atmosfera claustrofóbica, essa sensação de isolamento que o Ridley Scott passa na obra dele, né? Sim, e Eu acho que é assim, isso que torna a obra mais rica. não, você falou um negócio, Felipe, assim, é legal falar isso. Agora pode parecer um preciosismo, mas vale a pena. Escuta que vale a pena. Vai assistir o Alien, assiste ele com luzes apagadas, som mais decente, prestando atenção. Não vai assim jogado no ônibus, voltando no Na tela do trabalho. celular, né? Na tela do celular, tipo, olhando outras coisas, entrando no Instagram ao mesmo tempo. Não. É um filme que, agora é um momento chatão, né? Cara, é um filme que vale a pena você assistir como se fosse no cinema. Tudo escuro. Sim.
tá? Porque vale, é uma experiência que vale muito a pena. E tem um plot do plot, você falou, né? No final descobre-se que existia uma intenção da empresa, a Wayland Ele Yutani, tem né? vários plots que vão. Tem vários, vários. Caralho. É por Muito isso que eu acho interessante. legal dizer, cara, você não pode olhar e falar que aquilo é clichê, porque aquilo na época era genial. Sim, sim. Muito foi copiado daquilo para. Por isso que acaba se tornando clichê, mas aquilo é a concepção original da parada. Quando você descobre que o oficial médico é um androide, aquilo ali muda completamente a dinâmica da intenção. Então tem alguém por trás disso aqui. Não é simplesmente o cara não estava sabotando a gente de graça. E depois você, como o Rubens estava falando, você percebe que a empresa já tinha intenção de descobrir alguma coisa naquele sentido. Sim, que depois vai ser explorado nos outros filmes, né? Nos Você outros tem a filmes. empresa, a Wayland, ela obviamente tinha um interesse naquilo como, sei lá, uma arma de guerra, porque o Alien, Ela é ele a é de grande fato vilã, uma, na verdade, né? A empresa. ele é uma arma, inicialmente uma arma biológica feita pelos Space Jockeys, né? Ele depois que vai se desenrolar isso aí. É claro, agora eu vou usar esse momento antes da gente seguir para falar mal do Ridley Scott, tá? Porque o cara vai ficando velho, e aí ele vai, vou inventar isso aqui. Gente, se você assistiu o filme, você ficou muito fã do filme, caga para as sequências do Ridley Scott, cara. As outras, que comprometeu para frente. Porque As ele sequências, os faz um derivados e a expansão desserviço. de universo, né? Mas ele faz um desserviço para uma coisa que é muito preciosa no Alien, que na minha opinião, como fã do primeiro filme, que é o mistério. Você chega naquela nave e tem um tripulante que é um alienígena gigantesco e ele tá olhando como se fosse num equipamento e tal, que é completamente uma coisa que não é humana. E aí ele também tá com abertura e ele tá morto e você não sabe o que é aquilo, pô, o que é aquela nave. E aí você fica... Eu lembro quando eu assistia o Alien, quando eu era bem mais novo, que tinha até era site, não era nem rede social, tinha o site dos fãs do Alien que ficavam fazendo conjecturas sobre o que seriam os Space Jockeys e tal, o que seria aquilo. E era uma das coisas que eu mais gostava no Alien, cara. Como fã do Alien, não era nem o conceito nem do xenomorfo, cara. Eu vou te falar, a coisa que mais me encantava no Alien era o Space Jockey. Era o que era aquele ser que estava naquela nave, por que ele estava ali. E aquilo, eu lembro de fóruns, assim, que a gente ficava discutindo, tipo, o que é aquela... Olha só, o que é o jovem sem nada, sem conta para pagar. Mas a gente ficava... bicho, assim, é muito tempo livre, né? Mas, assim, a gente ficava e via, assim, as teorias, e tinha as teorias e coisa e tal, e aquilo era uma coisa que gerava um encantamento. Aí vem o Ridley Scott e fala, não, ele é um ser aí que deu origem ao ser humano. Porra, vai se catar, velho. O negócio se você olhar os desdobramentos de imaginação, são muito mais legais. Se fala sobre, né? Mas é uma arma de guerra, não é uma arma de guerra e tal. Então, isso era uma parte muito interessante, que é uma dos espíritos do Alien, é justamente o mistério, né? Você está envolto num mistério. Então, o pessoal pensa muito do xenomorfo, mas o Space Jockey, antes do Ridley Scott da versão dele, que eu não aceito, tá? Para mim, como fã do primeiro filme, eu não aceito aquela versão. Tá? Eu vou ficar com a minha da gurizada que Não aceito, resolveu. é ótimo. Não aceito o Ridley Scott, não estou aceitando sua versão, porque aqui a gente discutia sobre os Space Jockeys, era muito mais legal, tá? Mas, assim, bicho, que isso tá... A graça de muitas obras tá justamente na sugestão, no mistério. Sim. E é uma coisa que você deixa aberto. Então é isso. Então, cara, fica com o mistério. Se você não assistiu no Prometheus e vai ver o Alien, não assista o Prometheus, fica só no Alien. Faz tua imaginação, porque é também uma experiência muito legal. E para mim, Space Jockey durante muito tempo ficou numa coisa assim imaginativa, um dos grandes mistérios ali das obras, né? Então, Felipe, mas temos aí a arte, então não vamos ficar descrevendo a arte do negócio, mas pessoal, se tem curiosidade, vai lá no Google, procura os conceitos visuais, vocês vão se amarrar bastante. Bom, Felipe, sobre a importância do filme, mais algum comentário que você tenha? Cara, eu acho que é muito isso do que a gente... eu acho que é a principal, né? E, na verdade, essa é uma conclusão autoexplicativa, né? Por que a gente comenta um filme que já tem mais de 40 anos, até hoje ele continua influente, né, velho?
Então é o poder da obra, como a gente muito fala sobre quando debate literatura, né? Resistiu ao teste do tempo. Sim. Tem algo a dizer Perfeito. e consegue entreter até hoje, 40 anos depois, né? Então, se fosse uma obra rasa, ela não renderia um episódio, ou ela não teria influenciado gerações de filmes de terror e de ficção científica, né? Justamente. Ela não teria influenciado uma forma de se fazer terror, uma forma de se fazer ficção e tal. Então ela é uma... Eu creio que ela seja uma obra que se vale por si mesma, né? Com certeza, cara. Ela tem uma potência que não diminui. Não diminui. Inclusive, fica muito mais poderosa se você olhar em retrospectiva e lembrar que ela foi feita na mão. Ah, isso inclusive, aí, cara. Inclusive em comparação com as sequências que já tem CGI, que já tem animatrônico, que já tem uma série de outros recursos tecnológicos mais avançados e que ainda assim carecem em atmosfera, carecem em roteiro, carecem em uma série de outras coisas, né? Sim, a indústria do videogame sofre muito isso também. Quem gosta aí de videogame, gosta de videogame e jogou na década de 90, 80, vai saber o que eu estou falando. Hoje se tem gráficos muito mais poderosos, muito mais estruturados. Só que, assim, nada se compara a, sei lá, alguns roteiros. É que o videogame vai mais para os anos 2000 também, você tem muita coisa legal, assim. Exceto grandes produções, grande, né? Grande parte da arte visual e grande roteiro, tipo Red Dead Redemption 2, por exemplo. Sim. Mas hoje você tem uma onda, eu queria falar que hoje você tem uma onda de estúdios independentes de videogame que tem feito jogos com gráficos até mais simples, só que com, cara, assim, um game design maravilhoso. Então acho que cai muito nisso, assim, é a prova de que tanto em qualquer indústria, né, seja jogos, seja filme e tal, cara, o gráfico por si só, o efeito especial, ele não é o centro da coisa. Ele não é a garantia de nada, né? Não é. As coisas têm que servir a outra. É como eu falei, estava falando, o diálogo no Alien serve à estrutura visual. Então, as coisas são muito bem amarradas nesse sentido. Tá? Mas aí, pegando um gancho com isso, né, Felipe, eu quero saber da tua experiência. Quando você assistiu o Alien, qual que foi o teu sentimento? Assim? O que te chamou atenção? O que te despertou mais na hora que você viu esse filme? Cara, eu sou grande fã de ficção científica e terror oitentista, né? A gente conversa isso direto, tanto literatura quanto cinema e tal. Então, eu acho que principalmente a construção de atmosfera do que está rolando. Porque é o que eu te falei, a sensação dos protagonistas, dos personagens, não só dos protagonistas, mas de todo aquele elenco, aquele núcleo reduzido de personagens, dentro da nave, aquilo já te transparece uma sensação cansada, e ao mesmo tempo, quando a nave pousa no planeta, já vem aquela sensação de perigo iminente. E quando ocorre a quebra do protocolo e deixam o cara que está infectado entrar e ter contato com os demais, ali você já sabe que vai rolar algum problema, mas você não sabe quando. E quando o Alien desperta de vez, quando ele eclode de dentro do cara, aí o filme o tom do filme já muda para um tom de caçada. Aí o suspense já morre, mas entra aquela expectativa de caralho, alguém vai sobreviver, e aí quando os personagens começam a se separar, e cada um vai para um canto da nave, cantos perigosos da nave, e o xenomorfo pode estar em qualquer lugar, porque a nave já está tendo um monte de pane, tem lugar que está escuro, tem tubulação que arrebentou, então está quase meio que chovendo dentro da nave. Então as sensações que o filme vai despertando no espectador, que vão de ansiedade até claustrofobia, até medo, até receio pelos personagens, e até um certo pesar, porque em determinado ponto do filme você acha que vai todo mundo morrer, que eles decidem explodir a nave para que o xenomorfo não chegue à Terra, né? Então o Alien é um filme que vai brincando muito e vai subvertendo as suas expectativas também, né? Porque justamente o subplot de quando, a gente já comentou, de quando o oficial médico se revela um androide, ele já muda a temática. Você está caminhando até aqui, daqui a pouco muda a direção total. Caralho, esse maluco... Então, você percebe que a própria tripulação já era uma vítima da empresa, né? Da empresa justamente de mineração e tal. Cara, eu acho isso muito legal.
E aí você chega até o final, quando supostamente a Ripley vai escapar, e aí o Xenomorfo ainda tá lá dentro e você percebe que, cara, a Ripley é uma personagem forte, mas não tem como ela é uma protagonista forte, mas não fisicamente, ela não é uma ameaça pro Alien. Então você vê a inventividade dela conseguir se safar de uma maneira até dentro do que o filme se propõe, incrível, né? Ela consegue destruir o Xenomorfo e sobreviver e tal. Eu acho isso fantástico, velho. É uma Sim, experiência sensorial muito legal de você assistir o Alien. Desde que você respeite a obra dentro do tempo que ela foi feita. Você não pode dizer hoje, falar, isso aqui é datado. Eu acho que é datado, talvez, a movimentação do Xenomorfo, porque ele não é um animatrônico perfeito, né? Mas ele parece aquilo. Eu acho que a forma como ele foi feito é mais um trabalho de. Não é maquete, mas é uma construção. Eu acho que ele não chega a se mover sozinho perfeitamente. É um cara com uma fantasia, né? Eu imagino que nas sequências já tenha evoluído para um animatrônico e tal. Mas o que eu acho mais espetacular é a forma como o cineasta e a sua equipe de produção driblam tudo isso através do jogo de luz e sombras, da fumaça, e tornam aquilo ali assustador ao mesmo tempo. Porque tem uma cena que eu acho que até o personagem do Paulo Miklos, um dos mecânicos de bordo, que ele tá procurando o Alien na sala de máquinas, e aí uma tubulação arrebentou, estourou e parece que tá até chovendo dentro da nave. Aí ele olha assim, cai no banho, ele usa um bonezinho vermelho, né? Aí cai no boné e tá sim, chovendo assim, e aí tá caindo água na cabeça dele, daqui a pouco ele pega assim, porra, o que é isso? E é a baba do Alien, porque o Alien fica babando gosma, né? sim, sim. E cai na cabeça dele, aí quando você vê, eu acho que você nem vê o Alien pegando ele, mas você escuta os gritos acho que é aquela mulher chata que tá com ele no mesmo ambiente, ele se divide em dupla, não mostra o Alien exatamente pegando, justamente para driblar Sim. a falta de recursos tecnológicos da época, mas o autor, o diretor, ele te mostra o espanto e ele te passa a sensação de terror através da personagem que tá vendo. E ela começa a gritar, socorro e tal. E você fala, caralho, o maluco se É, fudeu. sim. Você nem viu de fato o que é. Você não viu o Alien comendo, desmembrando o cara. Você viu só quando ele pega e aí corta pra personagem gritando e fugindo. Você fala, ai, cara, já pegaram mais. Sim. Alguém vai sobrar? Não vai. É, Será que é tem isso isso que é a aí, né, no filme. experiência interessante da Aham. coisa? De Tipo assim, você ele vai driblar caçando um as por um, falhas né? tecnológicas, ele vai caçando todo mundo. E você vê aquela tripulação se reduzindo cada vez mais, né, cara? Essa sensação de angústia e de pesar pelos personagens, ela vai crescendo, né? Sim, cara, é perfeito. Eu acho que assim, você falou coisas que eu, né, não vou repetir, porque já esgota, eu concordo. O que eu vou falar assim, de questão de sentimento, o Alien é um filme que ele consegue me trazer um sentimento muito grande de isolamento e falta de esperança. Sim, Sim, você sente a falta de esperança do pessoal naquela situação. E mesmo quando a Ripley ela se salva, é um salvamento meio precário, assim, uma coisa meio não é feita com desenvoltura. Ah, ela consegue com graça e elegância. Não, ela sai chutada para dentro do negócio e consegue mal e mal se salvar. Então, o filme todo ele tem um espírito de desolação, né? De vazio. O planeta, cara, o impacto emocional quando eles entram naquela nave, o planeta você já sente um vazio, mas a hora que eles entram na nave alienígena, aquilo traz um sentimento de que você sabe que aquilo é uma coisa, é um aparelho, é um equipamento, é uma nave, mas ela traz uma sensação de túmulo, ela é um túmulo, ela é seca, ela é vazia, ela é morta, ela é uma coisa que está cristalizada, né? Como se sim, diz, ela é um fóssil. Ela é um fóssil, se você olhar assim. Tanto o Space Jockey quanto a própria nave, você tem uma sensação de que aquilo é um fóssil no sentido até do sentimento, do símbolo da coisa, né? Então, você sente realmente como se aquilo fosse um mensageiro da morte mesmo, né? é agorento aquilo, né? Aquilo é agorento, não é uma coisa de, nossa, uma nave alienígena, não, tipo, cara, eu não entraria aí, entendeu? Por mais Eu também não. maravilhoso. Então, você não é tipo, nossa, achamos uma nave alienígena, mesmo que nos filmes você tente mostrar a nave como algo, ameaçador e tal, olha, uma nave alienígena. Não, o Alien, ele realmente não tem nenhum mecanismo que impeça eles de entrarem naquela nave. Mas ele te dá uma sensação de que aquilo é um mau agouro, assim. Você fala, caralho, esse negócio aqui não tá legal, bicho. Assim.
né? Tanto que e os personagens eles passam esse sentimento. Você sente Sim. com a coisa visual, mas você sente nos personagens aquela coisa da respiração, do peso do equipamento, na hora que eles estão entrando, aquela desconfiança. Ninguém entra na nave felizão, assim, nossa, uma nave alienígena. Tipo, uma coisa tipo, Que legal, né, cara? Esse que lugar todo morto legal. aqui. Tipo, vamos descobrir uma coisa nova, porque, pensa, se você nunca foi encontrado alguma coisa assim na humanidade, você encontra, você tem essa descoberta, era para, sei lá, para o cientista da nave, alguma coisa, ficar animadão. Mas ali você tem um tom de que aquilo é sério, assim, o negócio é ruim, né, traz um peso. Então, assim, você sente isso. E, cara, você sente que aquilo é morto. Assim. E na nave, você sente que o ambiente está sendo um ambiente de execução mesmo, de caça, nada ali te acalma. Nem o que é para acalmar, você sente ali que tá havendo uma caça, tá havendo uma eliminação, né? Sim. Então, o Alien ele vai te trazer esse sentimento mesmo. E, cara, é isso, assim, eu acho que é o filme, para mim, de referência que traz esse sentimento mesmo de isolação, sei lá, de vazio. Tá? Então, assista o filme e depois até, se vocês ouviram o episódio, assistirem o filme, comenta aí, manda mensagem, comenta sobre qual é o sentimento, que isso é legal numa obra, você ver qual é o sentimento que ele te causa. Tá? Então, assim, falando sobre tudo isso, né, a gente falou da importância do filme, a gente falou do sentimento que ele causa pra gente. Gente, várias outras coisas. A gente poderia falar muito sobre o que o Alien causa na gente, mas esses são, a gente elencou que são os principais, né? Mas acho que o mais importante, Felipe, para a proposta do programa é responder a pergunta, né? Por que Sim. você, ouvindo esses dois rapazes falando sobre esse filme, por que você deveria assistir? Por que vale a pena assistir esse negócio? Aí, Felipe, por que vale a pena assistir o Alien? Cara, eu acho que porque a resposta ela pode variar para quem já é fã de terror e ficção e para quem não é, né? Boa, Para quem boa. é, para quem é fã de ficção, você nem precisa oferecer Né? muita coisa que o cara Ele já já vai assistiu, inclusive ele comprar, provavelmente já assistiu. ele já assistiu. Mas para você que é, vamos dizer que você seja um entusiasta ocasional de cinema, de vez em quando você assiste alguma coisa e tal, ao invés de ficar procurando no catálogo da Netflix, ou eu assisti na Disney Plus, né? Tá aqui a dica, assiste o Alien, porque, cara, uma série de coisas, a concepção visual da coisa, o design gráfico, a forma sinestésica com a qual o filme te transmite sensações que variam de medo, ansiedade, angústia, pesar, expectativa, a forma como ele dribla limitações tecnológicas, os plots e os... Eu conto pelo menos 3 plots ali diferentes do filme que vão te deixar mais empolgado ainda. Um deles é, inclusive, muito próximo do final definitivo. Já vale a pena você assistir a obra. E essa sensação crescente de medo vivenciada pelos protagonistas é algo que você também vai vivenciar. Porque como o Alien demora muito a aparecer, você acaba conhecendo bastante dentro do que se pode conhecer da tripulação daquela nave. Então, Uhum. quando eles começam a morrer, você fala, porra, puta merda, esses caras estavam indo para casa já, não tinha necessidade. Então ele te transmite uma emoção em que você se importa com os protagonistas. Sendo eles geniais, boas pessoas ou não, você acaba se importando com aquele núcleo reduzido de personagens. Então acho que é uma experiência visual muito interessante, é uma experiência sensorial mais interessante ainda. Então vale a pena você dedicar 2 horas do filme para estar imerso dentro daquela nave junto com você. Eu acho que vai ser legal você ser o nono passageiro daquela tripulação e curtir o que se passa dentro daquela nave ali. Sim. Cara, você falou um negócio interessante. Nenhum dos tripulantes ele é, nossa, um expoente de alguma coisa. São Não, são pessoas pessoas. comuns, né? A galera tá ali trabalhando, inclusive, né? Tá ali a É, serviço, né? você poderia ser um daqueles caras. Funcionário da empresa que tá ali, pô. É. Ninguém ali é alguém inviável. Ninguém ali é alguém heróico. A Ripley, ela é Justamente. heróica porque ela consegue fugir. Porque ela é muito boa em fugir, mas ela consegue fugir. Ela consegue fugir mal e porcamente. Ela não Sim. enfrenta o alien e vence o alien. Não, ela só consegue injetar o alien porque
colou, entendeu? Porque poderia não ter colado. Então, assim, eu acho que você falou um negócio muito interessante. O diretor ele vai criar, ele vai fazer você conhecer aquelas pessoas antes de ele começar a eliminar elas. Isso é um Sim. recurso Tanto que você sensacional. gosta, eu não sei você, mas eu gostei da Ripley conforme as atitudes, as ações dela ali. É uma personagem que eu compro. Eu gosto da Não, eu personagem. gosto, sim, sim. É uma personagem que eu gosto. É, Desde o momento que diferente de ela bate alguns o ali. pé, na hora que a galera sai para responder o chamado que veio do planeta e o cara volta infectado, o momento em que ela bate o pé e fala: Não, essa galera, eu sou a terceira no comando aqui, como eu sou o que tá dentro da nave, ninguém vai entrar. Então você vê que ela é uma Cara, personagem que ela tem pulso firme. E ela é sensata. Não, o protocolo diz isso aqui, se eu deixar a galera entrar, eu vou estar comprometendo. Aí vai o cara da saúde e vai, foda-se. Aí você fala: Pronto, agora acabou, velho. Ninguém quer escutar a sensatez só porque ela é mulher, deve ser por isso. E a galera se fode por causa disso, no final das contas, tá ligado? cara, a Ripley, ela é. Cara, realmente, ela é uma personagem que você gosta dela, porque se tivessem ouvido ela desde o começo, não teria dado aquela merda. Pois é, pô. E eu acho legal esse lance a protagonista feminina forte, que ela se vale das atitudes dela. E apesar das limitações, você Sim, vê que ela é uma personagem relevante. Não à toa ela sobrevive, né? Porque a galera sim. começa a morrer muita coisa também por insensatez, né? A hora que a galera fala: É, Não, vamos se dividir ela, pessoal, vamos ficar junto aqui. Né, vamos se dividir. Então tá bom. sim. Então muitas das Ela coisas é, acontecem porque a galera não escuta a voz de comando dela ali, né? justamente, assim, é uma personagem muito interessante. Ah, o Xenomorph é importante falar, que a gente vai resgatando assuntos, né? A gente vai puxando ganchos, né? Uma coisa interessante sobre o Xenomorph, ele não tem, ele é realmente uma máquina de caça. Uma das coisas que é interessante do filme. Em nenhum momento ele vai expressar alguma coisa que seja, sei lá, é como se fosse aqueles animais mais pré-históricos, né, primitivos. Tipo um jacaré, por exemplo. Cara, Tipo um eu jacaré, acho que alguma coisa assim. ele vai mais, não tão diretamente, mas eu acho que muito do design de criação tem influência Lovecraftiana também, cara. Cara, com Eu não sei certeza. te dizer assim, É. olha, ele é o mito tal de, sabe, da vasta bibliografia e do universo de terror cósmico do Lovecraft. Olha, ele é baseado nesse monstro aqui, nessa criatura. Mas ali tem influência Lovecraftiana sem dúvida, Não, cara. cara, com certeza. Aquela coisa de você ter algo do espaço que tá completamente Inominável. fora, é que você não consegue ficar explicando. E o Porque medo, o a Alien forma como eles chegam no planeta já é o medo do desconhecido, né? não é uma coisa, é uma coisa que eu acho que é superior no Alien, que os outros filmes se perdem muito isso aí. É que o Alien não é uma coisa explicável, negociável. O planeta, ele é um planeta desgraçado. Ali não tem nada que vá te passar a mão na cabeça. O Alien, ele, em momento nenhum você consegue domar ou negociar. Isso vai se perder nos outros filmes. Mas você não Sim, consegue conduzir ele. Ele não obedece nenhuma condução. Ele é só uma máquina de matar. sim. E ele deixa muito claro no filme inteiro. Ele não vai ter pena de ninguém, ele não vai ter exceções. O Alien não tem exceção para caçar, ele só tem o objetivo de caçar. Então isso causa um desespero também, por quê? Porque aquele sentimento que eu falei sei lá, de abandono, que o Alien causa, também vem do fato de que nada ali tem pena de você. Ali Sim. não é nem pena, não existe nem a falta de pena, é justamente nada. Você falou do Lovecraft, é algo do espaço que não tem como você fazer uma comparação. Porque mesmo a natureza, né, no nosso planeta, ela é impiedosa, o pessoal pensa muito, os animaizinhos, tá? Você dá uma voltinha na floresta amazônica ali, você vai ver que é uma desgraça. No Não sentido venha dar de... uma volta aqui, inclusive, tá? Você vai ver que a natureza não é desgraça no sentido de a natureza é maravilhosa. Eu falo assim, no sentido de que ela não tem pena, cara. Se um jacaré Ela não assulte e obedece pegar no... a preceitos morais, né? Porque isso é uma coisa Não, exclusivamente humana da parada, né? assim, se você estiver nadando no rio, o jacaré assulte e pegar, acabou, bichão. Já era. Já era. Então o Alien ele é muito, muito parecido com esses animais que o pessoal tenta humanizar, ou tenta, sei lá, amenizar, humanizar ou amenizar. Tipo, o jacarezinho. Cara, répteis em geral, o jacaré, ou jacarés e tal, enfim, qualquer coisa desse tipo, eles não têm capacidade de se ligar a um dono, um afeto. Isso Sim. quem é tratador de jacaré fala, tipo, cara, ele não gosta de você. Não é que você é dono ou tratador dele que ele vai gostar igual um mamífero. Se você der alguma brecha, ele vai te matar e ele não vai ter nem sentimento nenhum sobre isso.
Sim. Tá? Então as pessoas com o jacarezinho tá chegando no tratador e tal. Não, o tratador mesmo, você vê os vídeos que os caras falam. Tipo, a galera também. Você vê o jacaré chegando, o tratador fala, cara, eu tô seguindo um protocolo aqui e ele só não tá me matando porque eu estou seguindo um protocolo. O tubarão é a mesma coisa. Então o alien, Implacável, né? ele é implacável, ele não segue, ele não consegue, você não consegue ter nenhuma troca, uma interação com ele. Tá? Então isso acho sensacional no filme. Tá? O fato do planeta ser desolado, do alien ser alguma coisa fria e completamente fora de qualquer interação, a não ser morrer. A única interação que você pode ter com o alien é ser devorado. Só isso. Não existe uma outra interação que você possa ter com ele, né? E eu acho que assim, a gente vai falar sobre... Estamos fechando o programa, mas a gente ia falar de materiais complementares, e aí eu já puxando um gancho sobre essa questão do alien ser alguma coisa que você não tem como interagir com ele a não ser morrer. Que nos outros filmes vão ter coisas desse tipo. A Ripley vai virar a mãe do alien, aquela coisa toda. Cara, eu acho que perde muito da força desse ser, né, que foi criado. Essa coisa de você dar exceções para a interação dele. Tá? Mas de material complementar, Felipe, assim, a gente falou do Alien versus Predador e falou de outras coisas assim. Tem alguma coisa que vale a pena sobre Cara, o Alien? eu tenho. Você vai dizer que é brega. Provavelmente. Cara, tem um fanfilme que é Batman versus Alien versus Predador. Eu acho que dura 10 minutos. Eu acho aquilo sensacional, cara. É porque assim, eu como fã de cultura pop, cara, pra mim, você tem uma criatura dessas aí em Gotham City, pousando em Gotham City, cara. O lar do justiceiro encapuzado mais implacável de todos os tempos. Eu acho sensacional. Salada, velho. Esse fanfilme, eu acho, esse exercício imaginativo, eu acho ainda melhor do que Alien vs Predador, cara. Porque ele dura 10 minutos e ele consegue ser melhor que muito filme do Batman que foi feito. E algumas sequências do Alien, inclusive. Cara, assim, aí... Alien vs Batman vs Predador é muito bom, velho. É muito bom. Você pega aquela tá. na madrugada e fica esguichando fumaça do bueiro e tal o Batman. E é um Batman mais limitado, que não é aquele Batman do Nolan com armadura, nem o Batman do Ben Affleck, tá? É um Batman que parece a camisa que ele tá usando. E aí o Alien vem e estraçalha o Coringa. E aí o Batman passa um perrengue para conseguir matar um Alien. Sim. Não, minto. Acho que aparece o Predador lutando com o Alien e tal, e o Predador mata um Alien. E aí o Batman passa um perrengue para conseguir matar um Predador. E aí quando ele olha, tá a raça de xenomorfo de um lado e a raça dos Predadores do outro lado, tá o Batman no meio, assim, cara. É um exercício imaginativo de cultura pop divertido, cara. Tá valendo. Tá. Próximo depois passo... que o Alien já se consolidou como um ícone da cultura pop, acaba acontecendo esse tipo de coisa, esses derivados. Foge do controle, né? Foge do controle. Então, o próximo passo é sair vestido de mulher no carnaval, tá? Ainda bem que desse ano já foi. Porra, nem fale, cara. Eu acho assim que vale muito a pena, agora para o pessoal mais dessa linha, né? Eu acho que os jogos, não todos, tá? Acho que os jogos do Alien vale muito a pena. O Alien tem o mais recente, que você foge do Alien e tal. Eu até esqueci é Alien alguma coisa, esqueci agora. Tá? Eu já vi bastante gameplay dele, acho interessantíssimo. Que realmente ele traz os conceitos originais do Alien e tal. Mas o que eu joguei muito, que foi aquele de 2000 e alguma coisinha, que você tem até 3 capítulos, que você joga com o Alien, com o Predador e com o Marine, né? Vale muito a pena, cara. Vocês gostam de jogo mais antigo e tal, tem coisas muito legais, assim. Ele realmente respeita os conceitos, né? Então, tá, vale a pena. Não é a praia de muita gente, mas fica aí a dica. E, cara, como quem é mais nerdola, né? Que nem eu, assim, eu sou nerdola dentro do armário, não fico espalhando, mas como é que você identifica o nerdola? Que é quando ele gosta de um conceito de um filme, alguma coisa, a lore, né, que o pessoal fala, né, histórias e tal. Ele vai aí é a obsessão. Aí você quer saber de tudo, quer saber da estrutura, isso aqui. Então, para quem é dessa coisa também, desse tipo, tem essa doencinha, procura, que tem bastante material legal sobre o conceito do que é o Alien, sobre a parte até da biologia, né, ficcional dele e tal. Sim. Vai encontrar bastante coisa na internet.
Então, porque é legal, cara. O conceito do que é a criatura e tal é bem interessante, tá? Isso desde o primeiro filme já se fazia essas coisas, né? Então vale a pena procurar, beleza? E sobre os outros filmes, na sequência, como eu falei, vale a pena assistir, tá? O 2 e o 3. Eles Isso, é têm os três divertido. no Disney Plus, a título de informação. Tem a Tem. Todos trilogia do ali Alien então, lá. sim. Sim, tem. O 2 eu acho um filme muito divertido. Tá? O Aliens, né? O Alien, eu lembro dele como Aliens, né? Sim. Mas em português eu até esqueci qual é a tradução que eles fizeram. Mas vale muito a pena, cara, filme divertido, mas não chega aos pés do primeiro, com certeza não. Tá bom? E a minha dica é não assista você assiste se você quiser, né? Mas não assista os filmes novos do Ridley Scott, cai fora dessa. Tá bom? A não ser que você queira ver uma atualização dos conceitos visuais. Aí eu acho que vale a pena. E também valeria a pena da interpretação do Michael Fassbender como David. Eu acho que é o David é o nome do Android, que eu acho que ele ficou muito legal nesse papel. Michael Tá? Fassbender é um Então, bom ator, é o Magneto, ele, né? eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. É um bom Eu ator. acho que ele tem uma. Ele faz algumas atuações bem bacanas ali, tá? O Fassbender, ele passa um tom de coisa meio sombria, assim, nos filmes que ele faz, quando ele faz alguma coisa mais sombria, né? O Shame, não sei se você não deve ter visto esse filme, que ele é um cara com compulsão sexual e tal. Cara, Tô esse ligado. filme é horrível. Tipo assim, ele passa um tom muito pesado. Muito legal. Vale muito a Eu pena gostei ver. dele no The Killer, do David Fincher, do ano passado, da Daquele eu não Netflix vi. também. Muito bom. O Michael Fassbender é um puta ator, velho. Então vale. Tá. Ele Você só gosta do perde pro Michael? Paulo Miklos do Titãs, hein? Tu fixou nisso, né, cara? Cara, quando eu Desde vi, o eu primeiro falei, dia. o que o cara do Titãs tá fazendo na nave aí? Não tinha show pra ele, não? Tá fazendo extra? Desde quando você reassistiu, tu falou comigo, você Eu ficou te falando falei esse na negócio hora, aí. esse é o cara do Titãs sem vergonha. Deixou o Tony Belotto na mão. Pois é, pois é. Mas é isso aí, cara. E alguma observação adicional que a gente tenha esquecido? Gente, aquele mesmo recado sempre, tá? A gente fez ali uma conversa sobre o Alien. Eu acho que o principal objetivo aqui é te mostrar que é um filme denso, que é um filme importante e que, principalmente, tá? É um filme muito legal de ver. Ele não é um filme. Não estou dizendo que, ó, filme e arte, tá? Filme e arte é importante assistir? É importante. Ah, vai ver, sei lá, um Tarkovsky da vida, coisa assim. É importante assistir? É importante. Mas toda hora você tá no sentimento para ver, no saco para ver? Não, cara. Pô, a primeira vez que eu vi o Stalker, eu achei um saco. Eu gostei do filme, mas achei um saco. Porque você tá num dia, pô, tá numa sexta-feira, voltando do trabalho, tem que assistir para fazer algum material, alguma coisa, você fala, caralho. Depois você reassiste e fala, não, entendi, tu vai pegando os elementos. Mas, cara, nem sempre o filme arte ele vai ser divertidíssimo de assistir, por melhor que ele seja. Tá? É um filme que eu adoro, Sétimo Selo. Mas, pô, Sétimo Bergman, né? Selo, cara, tipo, Bergman, cara, depende do sábado que tu tá, tu não desce, entendeu? Vamos ser Sim. sinceros aqui, bicho, né? Então, assim, o Alien é um filme importante, é um filme que é uma obra de arte, e é um filme que ele é muito interessante de ver. Mesmo que você não veja pela arte. Ah, eu vou ver Não, porque eu e quero ele é passar meu divertido, né? tempo. Ele é divertido. Tá? Então ele cai naquela categoria de filmes de referência. Filmes que são uma peça de arte e mais que podem ser vistos para se divertir. Tá? Sim. Você pode. Ah, eu quero, sei lá, distrair a cabeça e ver uma coisa legal. Vai que o Alien tá dentro dessa categoria. Tá? Pois é, agora vai ter. Não agora, né? Porque não tem público, né? Mas futuramente, se tudo der certo, né, pessoal tal, vamos resgatar as bobagens que a gente fala, vamos resgatar eu falando que Bergman é chato de assistir, que não é, gente, isso que eu tô falando. Tô falando que tem dias que você não tá com saco para ver filme preto e branco. É, Né? mas isso é com todo tipo de coisa, né, velho? Com quadrinhos, com É, literatura. Tem dia que eu não tô afim de ler quadrinho, aí eu vou pra literatura. E também tem, porra, tem autor que eu sou fã pra caralho, e tem dia que eu não tô afim de ler algo do cara, né? Isso tipo, aí porra. é normal da. Tem mês que eu não vou ler Dostoiévski, cara. Eu vou ler Júlio Verne, porra. Vou ler Sim. qualquer coisa. Vou ler Sabrina. Entendeu? Tipo, né, vamos ser verdadeiro. Vamos ser verdadeiro, né? Vamos ser honesto. Tá? Então, vai no Alien que é divertido. E mais uma vez,
porra, vê na televisão, luzes apagadas, aproveita. Que hoje a gente ignora muita experiência, né? Hoje tudo é celular, é tablet, não sei o quê. Não, Cara, mas aí você é a mesma para. coisa que você cuspir na cara do diretor você fazer isso aí com o filme dele. É igual o Você Blade. assina uma telinha pequenininha ali, é esculacho, né, velho? No ônibus, assim, voltando do trabalho, assim, porra, pelo bicho. amor de Deus. Né, você tá perdendo um negócio legal. É igual quando a gente for falar do Blade Runner. O Blade Runner é outro filme que vale a pena você parar e ver a sala escura, toda, você pegar o ambiente, soltar uma fumacinha na sala. Então. Ele, inclusive, eu acho muito mais introspectivo do que o Alien, né, velho? Ele é um. Ele é. O Blade Runner é ficção científica, mais outra vertente da ficção científica, né? Sim. Com camadas de interpretação, acho que inclusive até mais aprofundadas que o Alien e tal, do mesmo diretor, né? Você vê a versatilidade do cara de pegar o mesmo gênero e conseguir dizer outras coisas, mesmo dentro da ficção científica, né? Eu acho que os dois filmes têm a mesma potência. Só Sim. que, como você falou, o Blade Runner é uma coisa que vai te dar uma reflexão. O Alien, ele não vai te dar nada, ele vai te dar sentimento, ele vai te dar sensação. Ele é um filme sensorial, completamente sensorial. Não vai ter grandes reflexões sobre o vazio, não é, você vai sentir aqui. Você não vai refletir. Você vai terminar o Alien, não vai ter reflexão nenhuma. Que nem aqui, no episódio, geralmente, quando a gente fala sobre alguma coisa, a gente traz as reflexões, a gente vai analisando a entrelinha das reflexões do filme e tal. Não. Sim. Você vê que a gente não falou sobre nada disso nesse episódio, porque não tem isso. O Alien, ele vai te dar sentimento de isolamento, de tudo, tá? De desespero, de vazio, sentimento. Então vá pro filme com essa coisa de você sentir o filme. O Alien é um filme que você tem que sentir. E agora, porra, aquela viagem. Você é um filme que você tem que sentir. Aí o cara ainda bota. Obviamente, ele remete às pulsões sexuais. Não, para. Meu Deus do céu. Falando nisso, vocês se salvaram, porque a gente ia trazer um Nelson Rodrigues, né? E não, eu salvei vocês dessa vez, ver uns peitinhos no episódio. Falando em isolamento, né? Mas é isso, Felipe. Alguma coisa mais sobre Alien? Eu acho que a gente esgotou bastante as possibilidades pelo menos do primeiro filme, né? E nos próximos episódios aí dessa iniciativa a gente vai voltar muitas outras vezes à década de 80. Seja para cinema de ação, que a gente ainda vai falar sobre o Rambo, seja na ficção científica, porque a gente ainda vai falar sobre Blade Runner, sobre muito do que foi produzido na década de 80. Você pode ter certeza que vão rolar muitos outros episódios aqui. Com certeza, cara. Da ficção científica, da ação. Eu acho que ainda cabe um pouco a gente comentar sobre O Exterminador do Futuro, tanto o primeiro, que é um filme de terror, quanto o segundo, que já migra para ação, muda totalmente. Eu acho que a gente tem muito essa noção de lançar a luz sobre um passado recente dos anos 80, desde aquilo que talvez seja um pouco mais galhofa, como alguns filmes eu comentei muito contigo sobre o Eles Vivem, do John Carpenter, né? Então, eu ia te falar isso, eu ia te falar assim, cara, tem um cara que tá na minha cabeça pra gente comentar o mais próximo possível, é o John Carpenter. Que eu acho que tem muita coisa dos anos 80 que envelheceram muito bem, né, cara? Que talvez naquela época, eu acho que o Carpenter é um cara que ele no Eles Vivem, por exemplo, ele fez críticas que talvez no momento exato em que o filme dele foi lançado não tenham sido bem recebidos, mas se saísse hoje, ia ser cultuado de uma forma. O Eles Vivem, então, mesmo galhofento, mesmo irônico, mesmo satírico, cara, tem cenas ali extremamente perturbadoras no filme que se vale muito da comédia, tá ligado? Então são materiais que a gente vai trazer para vocês nessa intenção de vender a ideia. Por que você tem que assistir isso aqui? O que isso vai reverberar na sua vida? Ou ainda que seja, qual sentimento essa obra vai te fazer, vai despertar em você e tal. Isso tem muito na década de 80. Eu acho que as produções cinematográficas dessa época envelheceram bem demais. E elas dão um banho de roteiro, de produção. Podem não dar um banho na parte tecnológica e visual da coisa, mas em roteiro, em mensagens e subtexto, com certeza elas pegam o cinema contemporâneo e deixam no chinelo, cara. Então, talvez a gente fique conhecido aí se um dia chegar a acontecer como os caras estão tentando resgatar o sentimento oitentista, né? Sim. Me lembra muito a vinheta, anos 80 me lembra muito aquela vinheta daquele...
Pô, aquele cinema da sexta-feira à noite era o Super Cine, não era o... Tinha uma vinheta que eu adorava, cara. Corujão, me lembro, anos 80 me lembro muito do Tinha Corujão o. também. Porra, do Super Cine era um negócio maneiro mesmo, hein, cara? O Super Cara, Cine eu lembro. me dá aquela O vinheta, me Corujão dá da um Globo eu lembro sentimento também. estranho, cara. É porque é uma música meio de suspense quando vinha, passava o É. rolo de filme, assim, né? Era maneiro, cara. Tudo bem Cara, que só assim, depois a gente foi descobrir que os filmes eram tudo cortado para caber dentro do intervalo de tempo, né? Era o filme passava por uma sala de autópsia, né? pior que, cara, quando você descobre isso, você fala, cara, é um negócio, né? É uma virada de Pô, chave, né? era um negócio tudo. Filhos da mãe, né, cara? Que filhos da mãe. Pô, você vai assistir a obra original, decepara essa parte do filme aqui, mas quando Tipo, você é pô, novo, você não faz a menor noção disso, né? vamos chamar as obras De originais de lado, né? versões estendidas. A certa é do Super Cine, né? Sim. Mas beleza, gente. Retornaremos em muitos. Esse foi uma discussão sobre o Alien especificamente, mas com certeza faremos referências ao Alien em outros episódios. Né? Fica até de uma prévia abrindo os portões para poder falar dele em episódios sobre outras coisas. Tá bom? Mas acho que é isso, cara. A Alien, em resumo, assiste, cara. Só isso. Só assiste. Cara, Alien. Eu não. Como eu falei, eu sou suspeito para falar porque eu adoro esse filme. Então, vai sem medo e. A promessa vale a pena. Cada segundo do filme vale a pena. Vai se divertir pra caramba. Vai. É isso. Gente, como dicas, então, nossas dicas finais aleatórias, né, que não tem nada a ver com o tema do programa. O que eu recomendo para vocês, que eu escutei esses dias, é o álbum do Nirvana, o Unplugged da MTV. Né? Eu acho que vale muito a pena. Quem não ouviu esse álbum, foi a gravação da MTV ao vivo e acústico do Nirvana, é um dos melhores álbuns ali de rock. Tá? E então fica a minha dica Unplugged do MTV, que você vai encontrar no Spotify, sem problema, tá? Que é um dos álbuns mais legais aí de rock já lançados. E você, Felipe, qual é a sua dica para hoje? Cara, nos últimos tempos eu tenho assistido o Twin Peaks do David Lynch. Ah, verdade, você me falou. Eu assisti a primeira temporada, assisti pelo serviço de streaming do Mercado Livre, eu nem sabia que tinha. Se você compra com frequência no Mercado Livre, tem um streaming lá já na sua conta, se você usa com frequência, gratuito, só pelo fato de você comprar no Mercado Livre. E tem 3 temporadas, né? As duas originais, a da década de 90 e 91, estão no Mercado Pago. A terceira eu ainda não cheguei. Assisti a primeira, que tem 8 episódios, a segunda já é um pouco mais longa, tem 22. Eu sou fã do David Lynch desde quando eu assisti Mulholland Drive, Rua das Ilusões, se eu não me engano. Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos. Cidade dos Sonhos, sim. O subtítulo dele aqui no Brasil, que já é um spoiler da obra, né? Mas no título original, Mulholland Drive, com a Naomi Watts e tal. Acho que é Naomi Watts. Eu virei fã do David Lynch pela forma como ele subverte algumas questões, ele tem uma pegada meio onírica das coisas. Os filmes dele, via de regra, nunca são o que parecem ser numa primeira impressão, né? E o Twin Peaks me pegou muito nisso, cara. Porque no primeiro episódio você fala, não, beleza, é uma série de assassinato. Tá vindo um agente especial do FBI para investigar um assassinato, ok, beleza, clichê. E depois a parada vira um negócio totalmente diferente, e ele flerta com comédia, flerta com suspense, flerta com espiritualidade, e numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e cada personagem tem uma estranheza muito peculiar. Pra você ter uma ideia, cara, tem uma personagem que é uma senhora de idade, que ela anda com um cepo de madeira no colo como se fosse um bebê. E o cepo, na cabeça da mulher, o cepo tem capacidades psíquicas, que ele enxerga coisas que os seres humanos não enxergam. Então tem uma cena que o agente do FBI e o xerife da cidade estão num café, na cafeteria, assim, no balcão tomando café, debatendo sobre a menina que morreu na cidade, né? E a velhinha passa e fala assim, o meu cepo tem informações a respeito do cadáver. E sai e vai embora, tá ligado? Aí fica uma estranheza, assim, cara, é muito bom, velho. Vale muito a pena assistir Twin Peaks. É mais um exemplo, um exemplo do quanto produções atuais perdem do chinelo para produções antigas, né, cara? Porque Twin Peaks é uma série que já tem mais de 30 anos, né, cara? Década de 90, ela é 91. Início de 90, né? Sim. 90, 91. E é bom demais, velho. Assim, tem a assinatura visual esquisita. Twin Peaks é uma série esquisita. Só que é um esquisito. Eu tenho que assistir, você já tinha me convencido a assistir
que às vezes a galera fala que eu é tô esquisito, animado para ver. pejorativo. Não, é esquisito num tom enigmático, saca? Você fala, cara, eu não sei, o cara pegou na minha mão e me conduziu até aqui, então eu achei que tinha entendido do que se tratava. Agora não é. Agora eu tô. O plot da parada é quem matou Laura Palmer. Depois de uma temporada você fala, eu sei quem matou. E daqui a pouco você começa a achar que não é nem humano quem matou a menina. Daqui a pouco você fala, cara, será que a Laura morreu? Porque eu vi o cadáver dela aqui, mas. E os personagens te compram demais, cara. Vale muito a pena assistir. Não, fica aí a dica. Eu tô convencido já, desde que você tinha me É contado muito aquela bom, vez. velho. Twin Pra ver Peaks. Twin Peaks. O Cidade dos Mulholland Drive também, do David Lynch, vale muito a pena assistir, cara. É um diretor que a gente tem que tirar um tempo para comentar ainda aqui, porque a produção, a filmografia dele é muito interessante. Sim, vamos fazer e. Ótima dica. Séries dos anos 90. Pois é. E ela Já influenciou tínhamos muita falado coisa, do cara. Sopranos, Arquivo Sopranos X é também. dessa época aí também. Também. Final, é mais pro final de 90, mas tem muita coisa boa dos anos 90, de série, né? Sim. Séries. Tá? Fica uma dica bacana aí. Tá? Gente, muito obrigado a você, né? Que ficou até a 1h30, porque eu sei que vocês 90% vão ver cortes, como eu também só vejo corte. Essa é minha culpa. Tá? Mas se você é aquele cara mais raiz, né? Vai até o final, nossos sinceros agradecimentos. Felipe, muito obrigado aí. Mais uma vez, satisfação demais estar gravando contigo. É sempre uma alegria. E, como eu sempre falo, fiquem bem. Um forte abraço e até mais. E até a próxima.